Olá pessoal, meu nome é Augusto Baeta, sou profissional de Educação Física e hoje eu vim trazer um tema importante para ser desenvolvido na Educação Física Escolar, que são as lutas. E as lutas fazem parte da unidade temática das práticas corporais da Base Nacional Comum Curricular. E esse tema é importante para ser desenvolvido na escola. A gente vai trazer hoje numa visão e numa discussão importante para que a gente possa implementar e desenvolver esse trabalho junto aos nossos alunos. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo professor Rui Baeta, que iremos agora abordar passo a passo do que a gente pode trazer como sugestão para ser desenvolvido na educação física escolar, como foi dito. Então, nós podemos começar com o conceito de lutas para iniciar o nosso debate. As lutas são práticas corporais que podem envolver técnicas, táticas e estratégias de imobilização, desequilíbrio, com o objetivo de atingir o oponente e de excluir de determinado espaço. E como foi dito, as lutas elas se caracterizam pelo fato do oponente subjugar o outro com a aplicação de técnicas e estratégias. E aí a gente começa a fazer a pergunta, professor, você que desenvolve os jogos de lutas, jogos de motores na escola, possivelmente você já está desenvolvendo as lutas. Por quê? A pergunta também que a gente pode estabelecer é, nossas crianças, nossos alunos brincam na escola e elas brigam, né? É um termo muito usado na educação física, o fato das crianças brincarem no pátio escolar ou na unidade escolar e a gente considerar que elas apenas estão recriando. Mas eu poderia dizer que elas já estão fazendo lutas e a gente não se atém para isso. Desde que a gente possa desenvolver esse trabalho, a gente vai agora conceitualizar briga. Briga, podemos dizer, segundo o dicionário, que são o ato ou fato de dois ou mais adversários ou contendores baterem-se corpo a corpo, havendo desentendimento, conflito de interesse, discussão agressiva. E a gente sabe que uma das discussões a respeito da implementação de lutas nas escolas é a possibilidade dela gerar o aumento da violência. Aumento de violência que vem através da briga entre os alunos. E nós sabemos que os alunos não só brincam, mas eles brigam também. E as lutas seria talvez um desencadeador dessa violência e que preocupa muito a direção das escolas, os professores e principalmente os pais desses alunos. Mas nós podemos dizer que o professor já desenvolve a temática lutas quando ele estabelece, durante as suas aulas, os jogos motores. O que são os jogos motores? Os jogos motores se caracterizam pela exigência e uma ação ativa do corpo, depende de recursos físicos como velocidade, reflexão, agilidade, visão, entre outros. Esses jogos, ele determina sempre um vencedor, possui regras que são de fácil compreensão e busca sempre o objetivo, ou seja, continuamos praticando lutas de formas inconscientes, porque, como foi dito no início, as lutas se caracterizam pelo ato da confrontação, da subjugação do seu oponente e do controle da situação. Então, quando se brinca, quando se briga, quando se faz jogos motores, nós já estamos fazendo lutas. E como podemos avançar nessa questão com a implementação das escolas? Mais um motivo para que o professor tome consciência da necessidade e da importância dele planejar as suas aulas baseado no que preconiza hoje a Base Nacional Comum Curricular dentro das suas práticas corporais com esse tema lutas. Quando nós falamos de jogos de lutas ou de oposição de combate, nós estamos falando de jogos motores e vice-versa. Então o professor desenvolve jogos de motores, mas não desenvolve lutas. Como eu falei, de forma inconsciente, ele estabelece o conceito e o conteúdo de lutas, mas não se dá conta de que nos jogos motores e aqui nos jogos de luta nós temos a característica da confrontação, ou seja, há uma disputa entre os participantes, as técnicas são em forma de brincadeira
Elas podem ser desenvolvidas em duplas, trios e grupos maiores, e o objetivo é impor seu adversário, lembrando que deverá haver sempre o respeito às regras estabelecidas. Então, nós demos o conceito, falamos de as lutas segundo a Base Nacional Comum Curricular, nós identificamos que existe a briga nas escolas, nos ambientes escolares, as crianças brincam também e o professor desenvolve os jogos motores. Isso quer dizer que nós estamos fazendo luta e não sabemos. E como nós podemos trabalhar para que esse conteúdo possa ser desenvolvido na escola? Primeiro, nós precisamos conhecer, o professor é importante que ele conheça as características da luta que ele pretende. Não só do jogo de luta, mas lembrando que o nosso foco principal são jogos de luta para que ele possa desenvolver na escola. Então, nós mostramos aqui quais são as características das lutas que nós conhecemos, das artes marciais que são praticadas nas academias, clubes e muitas vezes até na escola. Ele conhecendo as características do karatê, taekwondo, capoeira e muay thai, ele poderá, dentro do seu planejamento, estabelecer jogos de lutas que busquem socos, chutes, socos e rasteiras, que ele estará desenvolvendo lutas. Além disso, nós temos o Kung Fu e o boxe, que tem como característica os chutes, socos e armas, e também temos o Kendo e esgrima com a utilização de armas especializadas. Ou seja, esses são exemplos de que ele, conhecedor dessas características, vai colocar, através dos jogos de luta, o aluno em condições de, futuramente ou durante as aulas, aprender essas lutas. Para que ele possa subsidiar seu trabalho cada vez mais, ele precisa conhecer as características e habilidades motoras desse jogo de luta. Então, jogos de força, por exemplo, que ele utiliza nas atividades motoras, ele estabelece como característica grande vigor físico, alternância entre ataque e defesa e possibilita um contato próximo. E os jogos de luta de conquista de território. Aqui o objetivo é que os participantes se aproximem e que visa o objetivo, como exemplo, esse objetivo a ser conquistado. O jogo de território possibilita a exploração do espaço físico, fazendo esforço em busca do objetivo. Ou seja, são duas ações que rotineiramente nós utilizamos durante nossa prática de educação física escolar e estamos fazendo luta, como nós falamos. Também nós temos os jogos de lutas de equilíbrio, aquele que possibilita trabalhar o equilíbrio e o desequilíbrio, né? Nesse exemplo, nós temos aqui os adversários na posição em pé ou agachado, ocorre alternância de ataque e defesa. Além disso, nós temos os jogos de lutas de estratégia. Esse enfrentamento é corpo a corpo, há o emprego de resistência e fuga, e o movimento já é próximo da luta, ou seja, nesse momento o professor estará orientando o aluno a estabelecer estratégias baseado no que ele já brincou de luta, de força, de equilíbrio, de conquista de espaço, de conquista de território. Aqui já se aproxima um pouco mais da luta. E aqui nós falamos dos jogos de luta já com a luta propriamente dita. É o combate real, aqui nós usamos as regras, né? E é necessário coordenar técnicas e fundamentos próprios da modalidade. Aqui nós temos o exemplo do judô e do karatê. E é nesse momento já que o aluno conseguiu assimilar e aprender. Tá? E aqui nós explicamos e mostramos a importância da educação física escolar com esse tema, já que o aluno não está na escola para se tornar um atleta de artes marciais, não está na escola para se tornar um atleta de lutas. Pelo contrário, ele é um aluno de educação física que estará vivenciando temas e conteúdos próprios da luta e quem sabe ele se torne um campeão. Nós não podemos começar a educação física escolar em lutas visando ou buscando formação de um campeão, mas sim dando oportunidade a ele de prática de atividades corporais dentro desse contexto que são as lutas. O professor, é importante que ele tenha uma abordagem teórica, e aqui a gente vai ver que ele precisa conhecer e estabelecer estratégia de ensino
dentro de um conteúdo que busca a luta dentro dos princípios, né, que regem a mesma e que tenha dentro das possibilidades dos alunos. O planejamento dele vai ter que abordar os valores filosóficos, educacionais, éticos, morais, que regem essa luta. Aí ele estará fazendo educação e não fazendo luta, somente não fazendo artes marciais. Aqui nós podemos dizer que o combate e a competição, ela deve ficar em segundo plano, porque muitas das vezes faz a luta, a competição, a disputa da medalha, a autodefesa se sobrepõe aos valores filosóficos, educacionais, ético-morais daquela modalidade, ou daquela arte marcial, ou daquela luta. Isso não pode acontecer. Precisamos primeiro falar de educação, estabelecendo estratégia para que o aluno possa entender e valorizar o que ele está fazendo. No segundo momento, a gente pode falar de combate, de competição e de, quem sabe, de autodefesa. Mas, como estamos dizendo aqui, não podemos sobrepor esses valores éticos, porque nós estamos falando de lutas numa abordagem educacional. O professor também pode trabalhar nessa abordagem teórica, fazendo um levantamento sobre a história dessa luta, né? Onde ela começou, quem foi seu criador, quais são os princípios filosóficos que regem essa modalidade de luta ou essa modalidade de arte marcial. Quais são os golpes que fazem parte dela, que vestimentas são utilizadas para a sua prática, como aqui nós temos o exemplo do Judo-Gi, do Karate-Gi, tá? Que regras que são estabelecidas pelas federações internacionais a respeito dessa modalidade, que competições são realizadas, aqui nós temos escolar, nacional, internacional. Os alunos vão se interessar por esse tema porque ele fala aqui de competições que são talvez o grande interesse da maioria dos nossos alunos. Aqui nós falamos dos países, né? Aqui o Japão, Coreia e China como exemplo. Nós temos aqui a origem do Taekwondo, do Judô, do Kung Fu. E aí podemos também abordar os atletas campeões. Então, atletas e países que são campeões daquela modalidade. Observem que nós temos aqui fazendo uma abordagem e trazendo para o aluno um conteúdo importante para que ele possa desenvolver com esse tema, porque ele estará numa abordagem, inclusive, cultural sobre os países que utilizam, né, essa determinada luta ou essa determinada arte marcial. Isso vai ser importante para ele. Então, observe que o professor, ele não vai tratar exatamente da luta pela luta, apenas uma abordagem motor, apenas uma abordagem de disputa, apenas uma abordagem de competição, por exemplo. Mas sim, ele estará trazendo a educação num contexto maior e fazendo com que esse aluno entenda e possa aprender cada vez mais e possa ter uma visão diferenciada do que são lutas e artes marciais. Aqui, o professor, por exemplo, deverá usar dentro da sua metodologia um procedimento que possa atender à necessidade da escola e que possa atender à necessidade do aluno. Então, por exemplo, aqui a gente tem como sugestão ele iniciar as aulas dividindo por parte, né? Tradicionalmente, nós temos a aula com início, meio e fim, a parte inicial, a parte principal e a parte final. Ele pode colocar os alunos em roda, em círculo, na quadra, na sala de aula ou no próprio espaço de luta. Esse conteúdo principal é necessário porque ele estará ali desenvolvendo um tema que seja de acordo com a faixa etária e o interesse dos alunos. E essa volta calma, que é a parte final, é o momento do professor avaliar, do professor discutir, do professor mostrar a importância daquele tema. Essa faixa etária e nível de aprendizagem, o conteúdo deve estar dentro disso, nada além do que possa ser necessário e importante para os alunos, tá? Quando nós falamos desse diálogo entre alunos, direção, professores e familiares, aqui nós trazemos uma questão importante, porque muitas das vezes o tema lutas ou o tema artes marciais, ele vai de encontro à necessidade e o objetivo da escola
e muitas das vezes a direção, os professores e as próprias famílias ficam preocupadas que isso poderá desencadear o aumento da violência com a prática das lutas na escola, né? Para isso é importante também identificar aqueles alunos que já praticam alguma luta. Isso é de extrema importância porque esse aluno estará dando o seu depoimento e mostrando a importância e talvez a sua experiência de ter praticado alguma arte marcial fora, alguma luta, e trazer subsídios para que o professor possa, junto com os alunos, discutir e mostrar a esse aluno o quanto que ele aprendeu e o quanto ele pode ser de experiência e de espelho para os alunos que já fazem educação física e não têm experiência na luta. Importante a gente verificar os cuidados na preservação da integridade física, independente do local, né? Se for na grama, se for na areia, se for no tatame, se for na sala de aula, precisamos nos preocupar com a preservação da integridade física desses alunos. Também devemos observar e ter atenção àqueles alunos considerados agressivos ou tímidos ou inseguros, né? Porque muitas das vezes ali é aquela oportunidade de se abordar a educação, de se abordar a prática pedagógica ou a intervenção no momento ideal quando isso ocorrer. Aquele aluno que é mais tímido, aquele aluno que é mais agressivo e que nesse momento, né, ele tem a oportunidade de extravasar e é aí que o professor deve intervir. Além disso, nós temos, na sequência, temos que dizer o seguinte: as lutas, elas precisam estarem dentro do processo de formação do jovem. Não podemos fazer luta pela luta, arte marcial pela arte marcial, com o objetivo apenas de um combate corpo a corpo, mas sim fazer com que os alunos entendam que eles estão no processo de formação e no processo educacional, ok? Aqui nós trazemos a prática. É importante que o professor desenvolva a prática, mas o mais importante não é somente conhecer que atividades práticas eles vão desenvolver, que atividade prática eles vão fazer, quais são os inúmeros jogos de lutas que ele pode desenvolver, mas principalmente qual será a abordagem baseado naquilo que nós falamos anteriormente, que são as características das lutas em si, das artes marciais e as características dos jogos motores e das lutas, os jogos de lutas. Tá? Então aqui nós temos como exemplo o equilíbrio, né, utilizando o banco sueco, né, que os alunos trabalham usando os braços, fazendo disputa para quem vence no equilíbrio e no desequilíbrio. Nós temos aqui o cabo de guerra, muito comum nos jogos motores. O mini sumo, que está dentro do jogo de conquista de espaço. Nós temos aqui o pé com pé, que o objetivo é fazer o colega tocar o chão com as costas ou as mãos. E aqui esse galo de briga, em que aqui a gente pode trabalhar o momento de integração, o momento de aproximação, trazendo aqueles alunos que querem realmente participar e que a gente mostra aí. Lembrando e volto a dizer que o mais importante não é a quantidade desses jogos que serão desenvolvidos, mas o passo a passo para que haja a intervenção pedagógica, a intervenção educacional, baseado no conceito de lutas e baseado na necessidade de desenvolver um tema importante para a educação física escolar. E nós temos aqui, né, a trazer, e o professor deve pensar sobre a nossa reflexão do que temos a oferecer aos alunos, né? Qual a formação desse professor que estará desenvolvendo esse trabalho, essa educação física, esse tema junto aos nossos alunos. Nós estamos fazendo, aqui o professor André nos mostra e nos faz refletir que nós estaremos fazendo lutas na escola ou lutas da escola. A luta na escola, como mostra aqui na tela, nós temos aqui, fala sobre a prática de artes marciais ou esporte de combate como extensão escolar, como efeito na academia e dojos, né? Será que nós devemos fazer a mesma luta, a mesma arte marcial, o mesmo jogo de luta que fazemos nos clubes e nas academias? Lá eles são rendimento e lazer. E na escola deve ser, né? Será que nós vamos estar reforçando o confronto de grupos, estabelecendo o bullying, desentendimentos individuais, extremismos em eventos esportivos, como muitas vezes nós vemos? Então, há uma diferença entre a luta na escola
e agora nós vemos a lutas da escola. Esse lutas da escola fala de conteúdo de lutas nas aulas de educação física, como nós estamos tratando até agora, né? Prática de artes marciais ou esporte de combate como extensão escolar e como parte do projeto político-pedagógico da escola. Então, veja bem, o plano de aula, o planejamento do professor vai ter que estar baseado num conceito, no objetivo, na carga horária e principalmente no projeto político-pedagógico da escola. Se nós não pensarmos dessa maneira, nós estaremos fazendo somente lutas na escola. Isso já rotineiramente acontece, não em grande quantidade, porque nós acabamos de dizer que há uma grande preocupação com as lutas na escola, as artes marciais na escola, porque ela pode desencadear a violência, aumentar a violência. E é importante que o professor, passo a passo, sem pressa, busque o objetivo de traçar metas para que a luta seja um ponto de contribuição com a educação e a formação dos nossos alunos. Então, voltemos ao início para dizer que nós entendemos que as lutas, baseadas no conceito, né, e na proposta da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, nos diz que há um confronto entre os alunos, entre os seus participantes, com aplicação de técnicas de ataque e defesa, com o uso do equilíbrio e desequilíbrio, né, as habilidades normais de uma luta. Porém, com respeito às regras. Nós falamos que os alunos brigam durante as aulas, brigam na dependência escolar, utilizando também movimentos de luta. E eles brincam também na escola e que eles acabam utilizando movimentos de luta. E essa brincadeira é de maneira lúdica, espontânea, mas há, vez ou outra, o confronto. E também os alunos fazem luta rotineiramente quando fazem educação física escolar. Ou seja, nós voltamos a dizer que nós já fazemos lutas, porém, não temos consciência disso porque nós não observamos que durante a prática pedagógica, as características que envolvem os jogos de combate e as habilidades marciais, os jogos de combate e as artes marciais, elas não são observadas, tá certo? Então, precisamos trabalhar no sentido de que o professor, ele não é um faixa preta de judô, karatê ou aikido, né? Ele é professor de educação física que irá trabalhar o tema lutas, ok? Porque senão ele teria que ser, se ele é um professor especialista em futsal, ele não daria aula de voleibol e vice-versa, ele teria que ter um conhecimento específico. Mas quando ele fala de educação física escolar, ele deverá obrigatoriamente conhecer principalmente os seis temas que falam das práticas corporais da Base Nacional Comum Curricular, para que ele possa desenvolver com tranquilidade. E aqui a gente pode trazer essa reflexão que o autor nos provoca também, a gente provoca a todos, né, com a seguinte pergunta: quem promove a educação? As lutas, artes marciais ou o professor? Eu não posso responder e você também não pode responder agora, mas podemos refletir, como dissemos no início, o nosso trabalho foi trazer uma mensagem de reflexão e de proposta de trabalho, né, de uma maneira que a gente possa pensar e implementar efetivamente as lutas, os jogos de combate dentro da escola, dentro da prática da educação física escolar. Então, essa pergunta e, consequentemente, essa resposta, a sua discussão, ficará para o nosso próximo encontro e eu espero que a gente se encontre e possamos discutir e mostrar o quanto que as lutas, os jogos de combate e inclusive as artes marciais podem trazer de importância para a educação dos nossos alunos no contexto escolar. Muito obrigado.